Olá, seja muito bem-vindo. Sou Fábio Cardoso. Minha intenção aqui não é convencer, mas convidar você a pensar sobre os tempos que vivemos, as realidades que nos cercam e os seres que habitam este mundo e o que está além dele. Refletir sobre o que existe, o que existiu e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se. Transforma e não custa. O tema de hoje é um dos mais antigos e intrigantes da humanidade: a alma. Desde que o homem aprendeu a contemplar a própria consciência, passou a se perguntar o que o anima, o que o diferencia dos animais e o que acontece quando o corpo cessa de respirar. Seria a alma uma centelha divina, uma projeção energética, uma construção cultural ou apenas uma metáfora poética para a vida interior? Ao longo dos milênios, a ideia de alma moldou civilizações, religiões e filosofias. Está presente no Egito dos faraós, nas tradições gregas e nas escrituras cristãs, mas também nas aldeias africanas, nos templos budistas e nos rituais xamânicos da Amazônia. Em todas as culturas humanas, a noção de alma aparece como um denominador comum, uma ponte entre o visível e o invisível, entre o corpo e o mistério. A crença de que o ser humano é composto de duas partes, o corpo físico e o espírito imaterial, parece ser mais profunda e universal do que o próprio conceito de Deus ou deuses. Mesmo nas tribos mais isoladas, onde o monoteísmo jamais chegou, há o reconhecimento de uma essência que sobrevive à morte. Contudo, se a alma existe, qual é a sua função? E mais importante, por que essa função permanece indetectável pela ciência, mesmo com todos os avanços tecnológicos e o poder da investigação moderna? Nos primórdios da humanidade, o homem não separava a natureza do sagrado. O trovão era a voz de um deus, o vento era um espírito, o fogo era um milagre. A alma, nesse contexto, era vista como o sopro vital que animava a matéria, o sopro de vida, citado em Gênesis, o Ka egípcio, o pneuma grego, o Atman hindu. Era ela que tornava o barro consciente, que fazia o coração pulsar e o olhar brilhar. Assim, tudo o que não podia ser explicado era atribuído ao domínio do invisível. O homem acreditava na alma da mesma forma que acreditava que o sol era um deus, que as vísceras de um animal podiam predizer o futuro, ou que os mortos habitavam um reino subterrâneo. A alma era parte de uma cosmologia que unia o medo à esperança. Com o passar do tempo, a evolução do pensamento filosófico e científico começou a desmistificar muitos desses fenômenos. Os relâmpagos deixaram de ser castigos divinos, as doenças deixaram de ser possessões, e passaram a ser compreendidas como processos biológicos. No entanto, a crença na alma resistiu. Mesmo com a secularização crescente e com o avanço das neurociências, a ideia de que há algo em nós que transcende o corpo permanece viva. Talvez porque a alma, mais do que uma hipótese metafísica, seja uma necessidade emocional. Ela oferece sentido à dor, à morte e ao amor. Dá continuidade à existência quando tudo o que é físico se dissolve. Por isso, mesmo em sociedades modernas, a espiritualidade ainda encontra espaço, mesmo que não mais baseada na fé literal dos antigos. Com o tempo, a religião foi se adaptando ao pensamento crítico. Hoje, muitos fiéis não interpretam mais as escrituras de forma literal, mas simbólica. O cristão moderno, por exemplo, tende a ver o Antigo e o Novo Testamento como documentos de uma época cheios de sabedoria moral, mas sujeitos às visões limitadas e preconceitos dos autores. Essa postura é uma evolução da própria fé, que busca conciliar espiritualidade e razão. Assim, a tendência é que pessoas religiosas rejeitem cada vez mais as crenças absurdas da antiguidade, preservando apenas as lições éticas e espirituais que conduzem à bondade, à compaixão e à paz interior. É inegável que as evidências científicas, da evolução das espécies à imensidão do cosmos, desafiam interpretações literais da criação. E o mesmo se aplica à noção da alma como uma substância física dentro do corpo. Ainda assim, a fé resiste. Pois Deus, ou o conceito de uma força suprema, continua sendo o eixo que sustenta quase todas as religiões. É um dos últimos pilares da crença, e quando ele ruir, a estrutura inteira tende a desabar. No entanto, há outros alicerces igualmente profundos: a crença na vida após a morte, no juízo final e na existência da alma. São esses conceitos que dão coesão ao cristianismo e a tantas outras tradições. Retire-se a alma da equação,
e o edifício desmorona. Afinal, o próprio sacrifício de Cristo é justificado pela redenção das almas. Se o homem fosse apenas corpo, não haveria pecado a perdoar, nem céu a alcançar. Mas quando analisamos a alma fora da moldura religiosa, alguns problemas lógicos se tornam inevitáveis. Durante séculos, acreditou-se que a alma era a sede da mente humana. Hoje, a neurociência desmonta essa ideia com clareza. O cérebro, com seus bilhões de neurônios, é o palco de tudo o que chamamos de consciência. As memórias, a personalidade, os sentimentos, os sonhos, tudo isso nasce da atividade elétrica e química de uma massa cinzenta dentro do crânio. Quando partes específicas do cérebro são danificadas, memórias desaparecem, emoções se alteram, habilidades se perdem. Doenças como o Alzheimer demonstram que a identidade humana, aquilo que antes se atribuía à alma, é profundamente dependente da integridade física do cérebro. Se o cérebro muda, a pessoa muda. O humor, a empatia, o amor, o medo, tudo pode ser manipulado por substâncias químicas, hormônios ou choques elétricos. O que chamamos de espírito, portanto, parece cada vez mais uma construção da biologia. Ainda assim, permanece uma lacuna. Se tudo pode ser explicado pela matéria, de onde vem o sentimento de transcendência, a sensação de ser que cada um experimenta? Seria apenas uma ilusão evolutiva, um subproduto da consciência? Ou haveria de fato algo além da biologia, algo que escapa à análise científica? Essa é a fronteira onde ciência e espiritualidade ainda se olham com desconfiança. É nesse ponto que surge uma série de perguntas que desafiam tanto a fé quanto a razão. Se os animais também demonstram emoções, empatia, tristeza, alegria, medo e até rudimentos de moralidade, não seria lógico pensar que também possuem alma? Se sim, seriam suas almas julgadas por Deus? Haveria um paraíso dos animais, ou apenas os humanos seriam dignos de transcendência? Caso a resposta seja não, em que momento da evolução a alma teria surgido? Teria havido um primeiro ser humano com alma, um Adão biológico que recebeu esse dom invisível? E se a alma foi introduzida por seleção natural, teríamos tido uma humanidade dividida, onde alguns possuíam alma e outros não. Como distinguir um homem com alma de outro sem? Afinal, muitos comportamentos humanos, amor, compaixão, egoísmo, violência, não diferem tanto dos de outras espécies. Há cães que choram pelos donos, golfinhos que se sacrificam por seus grupos, elefantes que velam seus mortos, e há homens que matam sem remorso. Se alma é sinônimo de consciência moral, talvez os animais a possuam mais do que nós. Outra questão. Se a alma existe, por que nenhum instrumento científico a detecta? Tudo o que interage com a matéria deixa vestígios, e o invisível só é invisível até que seus efeitos sejam medidos. Se a alma não produz efeito algum, não afeta o corpo nem o mundo físico, que utilidade teria durante a vida? Seria um simples espectador, preso dentro de nós, impotente e imune às leis da física? Ou estaria em outra dimensão, interagindo conosco por meios ainda incompreensíveis? A ciência argumenta que o que não pode ser mensurado não pode ser comprovado. A fé responde que o que é divino não se submete à mensuração. Entre essas duas verdades, o mistério permanece intacto. No fim das contas, talvez a alma não seja uma substância, mas uma linguagem. Um modo simbólico de expressar aquilo que não cabe nos números, aquilo que a razão ainda não alcançou. A alma pode ser o nome que damos ao conjunto de nossas emoções, memórias, desejos e afetos. Ou talvez seja o reflexo do cosmos dentro de nós, a centelha que nos faz buscar sentido, amar, criar, transcender. Em tempos de racionalidade extrema, ainda precisamos de poesia para explicar o indizível. O conceito de alma, portanto, pode ser visto tanto como um legado metafísico, quanto como uma necessidade existencial. Mesmo que um dia a ciência prove que tudo é fruto do cérebro, ainda restará em nós o anseio por eternidade. Porque o ser humano não suporta o fim absoluto. Ele quer permanecer, mesmo que apenas na lembrança, na energia, na história. E é esse desejo de continuidade que, talvez, seja a verdadeira alma, não uma entidade invisível, mas um impulso eterno que nos empurra a viver, sonhar e buscar sentido. Assim, a alma pode não ser uma coisa,
mas um verbo, aquilo que nos faz mover, sentir e ser.